Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 60, balanceamento de equações químicas. Bom galera, para a aula de hoje nós temos como pré-requisito a aula de número 15, que é evolução do átomo, e nós temos também como pré-requisito a aula de número 58, que é a nossa aula de reações químicas. A aula de número 15 é para a gente saber sobre o átomo de Dalton, que é o que eu vou estar usando aqui nessa aula de hoje para estar representando. E a aula número 58 é que tem alguns conceitos lá que se a gente não souber aqui a gente vai se perder. Então vamos lá. Balancear, galera, uma equação química significa ajustar a quantidade de produtos para que elas sejam iguais às quantidades do reagente. Ou seja, eu vou mexer na molécula para que ela tenha uma relação proporcional. Vejamos um exemplo aqui da água. Quando eu pegar a água aqui como exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos a água, ela é dada por H2, que é o hidrogênio, mais O2, que é o oxigênio. Por essas bolotinhas que eu estou representando pelo átomo de Dalton, a gente consegue ver claramente o que está acontecendo aqui. Qual que é a relação que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Para cada 2 hidrogênios, nós temos um oxigênio. Então, seria como se nós tivéssemos isso aqui. Só que, quando a gente faz esse tipo de coisa, o que a gente vai ter lá no produto? Uma bolotona representando o oxigênio, e nós temos uma outra bolotinha menorzinha, outras duas, né? Representando os hidrogênios. Só que agora eu pergunto para vocês, e essa outra bolotinha, o que aconteceu com ela? Bom, ela não pode ficar que Deus dará, não é verdade? Então o que acontece? Vem mais uma molequinha de hidrogênio e ocorre essa junção. Com essa nova junção que ocorre, a gente passa a ter aqui duas molequinhas d'água. Beleza. Agora a gente consegue ver claramente que essa reação, para cada 2 moléculas de hidrogênio, a gente vai ter a formação de 2 moléculas de água quando reage com uma molécula de oxigênio. Então a gente tem que ajustar isso para simbolizar isso na equação. Isso a gente fala que a gente está ajustando o coeficiente estequiométrico. Então, para cada 2 hidrogênios reagindo com um oxigênio, a gente tem a formação de 2 águas. O que isso na prática significa? Significa que aqui nos meus reagentes eu tenho 4 hidrogênios. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. E aqui no meu produto eu também tenho 2 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Aqui no meu oxigênio a gente tem 2 oxigênios para cada uma molequinha. E aqui no produto a gente tem 2 vezes 1. Aqui embaixo é como se tivesse um pequenininho. Bom, pessoal, se tratando em balanceamento de equação, a gente vai mexer somente neste númerozão grandão, tá? Em todos os casos a gente só vai mexer no número grandão. A gente nunca, em hipótese alguma, pode modificar os numerozinhos pequenininhos aqui de baixo. Então, isso é uma das coisas que eu quero que vocês não esqueçam dessa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Dando continuidade à aula aqui, vamos ver. Quando a gente vai fazer isso para moléculas muito grandes, não tem como a gente ficar fazendo esses desenhos dos átomos de Dalton, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um macetinho que vai facilitar o nosso trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir ao coeficiente estequiométrico, que é este númerozão grandão aqui, ele se chama coeficiente estequiométrico. Nós vamos atribuir o número 1 na molécula. E depois a gente vai usar o macho. Como que a gente usa o macho? O macho nada mais, nada menos do que são os metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que a gente usa o macho? Bom, pessoal,
a gente vai usar o macho pra gente tentar tá colocando, balancear a molécula da melhor maneira possível. Vou pegar esse exemplo aqui. Ao molecão, a molécula maior, né, a gente vai atribuir o coeficiente 1. Qual que vai ser o molecão? Qual que vai ser aquela que vai ter o maior coeficiente? Qual que vai ser aquela maior molécula? É aquela que tem o maior número de átomos. Então aqui a gente batendo o olho nessa daqui, de cara a gente quer ver que é ela. Por quê? 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então, em uma só molécula, existem 6 átomos distintos. Então, a ela, eu vou atribuir o coeficiente estequiométrico 1. Bom, agora usando o macho, a gente vai tentar balancear aqui pelos metais. Os metais aqui no meu reagente são 2. Então, eu também preciso ter 2 metais aqui no meu produto. Então, como que eu não posso vir chuchar um 2 aqui embaixo? Eu venho e coloco um 2 aqui em cima. Então eu tenho 2 metais no meu produto, 2 metais do tipo sódio e tenho 2 metais do tipo sódio nos meus reagentes também. Então, lembra lá da nossa definição, né? A quantidade que tem que ter no meu reagente é igual àquela quantidade que tem que ter lá no meu produto. Beleza. Vamos procurar agora os metais que sejam diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Não possui nessa molécula. Então a gente vai pular para a etapa seguinte, que é a do carbono. Bom, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui. Então, a minha molequinha tá balanceada. Para esse caso aqui, tá? Então, a gente vai atribuir o coeficiente estequiométrico 1 aqui pro carbono. O hidrogênio, né? A gente tem um hidrogênio aqui e 2 aqui desse lado. Não tem como eu mexer nesse hidrogênio daqui de baixo, não é verdade? Então, eu atribuo o coeficiente estequiométrico 2 para esse carinha aqui. Beleza? E por fim, o oxigênio. Bom, eu tenho 3 oxigênios aqui desse lado e eu tenho aqui desse lado 4 oxigênios. E agora, o que iremos fazer? Não, perdão, aqui nós temos 3 oxigênios desse lado também. Foi uma pequena confusão minha. 2 mais 1, 3. Então aqui a gente atribui o coeficiente estequiométrico 1. Bom, pessoal, deixo então alguns exercícios aqui para vocês estarem treinando, né, fazer esse balanceamento e estarem craques nisso aqui, porque sem saber fazer balanceamento não tem como fazer cálculos estequiométricos. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje aqui no canal Help Química. Espero ter ajudado vocês, tá? Fiquem na sequência que em breve teremos mais aula. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.